Irmãos, vamos realizar a leitura, depois a gente ora e a gente entende essa mensagem. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Efésios 2, do 1 ao 10. O texto diz: E a vós vivificou, vós que estáveis mortos em transgressões e pecados, nos quais em tempos passados andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos também nos conduzíamos em tempos passados, nas concupiscências da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com o qual nos amou, mesmo quando estávamos mortos em pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou conjuntamente, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nas eras vindouras mostrar as incomparáveis riquezas da sua graça por sua bondade para conosco por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós mesmos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos obras de suas mãos, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preordenou para andarmos nela. Deixe o texto aberto, vamos orar mais uma vez. Senhor, assim como o eunuco precisou da iluminação do Espírito Santo através de Filipe para compreender o que estava lendo, nós também precisamos da iluminação do Teu Espírito. Ó Espírito Santo, foi o Senhor quem inspirou homens para escrever as Escrituras. Precisamos agora que o Senhor nos ilumine para que possamos compreendê-la. Ó Deus, tenha misericórdia de mim como o pregador, e tenha misericórdia dos ouvintes, para que tanto da minha parte haja clareza, quanto da parte deles haja concentração e interesse. Eu te peço encarecidamente, desesperadamente, ajuda-nos neste momento tão importante. Amém. Olhe para mim, irmãos. Deus trouxe você aqui para ouvir o Evangelho. O Evangelho está cada vez mais raro dentro das igrejas. O que se ouve por aí, e aqui eu incluo no YouTube e nas redes sociais, é um falso evangelho na maioria das vezes. É uma teologia, primeiramente, coach. E o que é uma teologia coach? É aquela que diz: você é bom, você pode, você é capaz, você consegue. É uma teologia conhecida como teologia da prosperidade. Se você é de Deus, você vai ser rico. Se você é de Deus, você nunca vai ficar doente. Se você é de Deus, tudo que você quer, você vai conquistar. Se você é de Deus, você não pode perder em momento algum. A sua vida é vitória. Como já diz uma canção, não posso chamar de hino: derrota não é coisa de cristão. Mentiram na canção e estão mentindo nos púlpitos. O que nós temos visto por aí é uma teologia da confissão positiva. Tudo que você quer, basta você confessar com a sua boca. Você quer um carro, então você deve dizer: eu determino que eu vou ter um carro assim, assim, assado. Como também o pensamento positivo. Para de pensar coisas ruins. Você tem que pensar coisas boas. Porque o material é fruto do ideal, dos pensamentos positivos. O que nós temos visto por aí é uma teologia de autoajuda. Uma teologia que mais se parece com psicologia do que com a própria palavra de Deus. Deus te trouxe aqui para pregar o Evangelho, para ouvir o Evangelho, e me trouxe aqui para pregar o Evangelho. Paul Washer, um grande pregador do Evangelho, pregador batista, certa vez ele disse: os evangélicos precisam ser evangelizados. E ele está com toda a razão. Porque a pureza, a simplicidade e ao mesmo tempo a grandeza do Evangelho está sendo ocultada, melhor dizendo,
para a maioria das pessoas. E o Evangelho, irmãos, é uma mensagem que tem duas notícias, uma má e outra boa. O Evangelho é uma mensagem que tem duas notícias, repetindo, uma péssima notícia e uma maravilhosa notícia. E eu, enquanto preparava a mensagem de hoje, eu passei por vários textos da Bíblia e eu não encontrei outro melhor do que esse para pregar o Evangelho para você. Uma vez que, como eu disse, o Evangelho tem uma notícia ruim e outra boa, o texto que acabamos de ler nos apresenta o Evangelho de forma muito profunda. No texto que nós acabamos de ler e vamos estudar, nós encontramos as duas notícias, a má e a boa. O apóstolo Paulo, ele começa com a má notícia e ele termina com a boa notícia. Irmãos, eu separei esse texto para facilitar o estudo dele em 3 partes. A primeira parte do texto que vamos estudar é do verso 1 ao 3, onde Paulo apresenta a má notícia. A segunda parte do texto que vamos estudar é do 4 ao 9, onde Paulo apresenta a boa notícia. E a última parte do texto que vamos estudar é do 8 ao 10, que a gente vai voltar um pouquinho. A segunda parte é do 4 ao 8 e a terceira parte é do 9 ao 10, onde Paulo conclui. Então a gente vai separar dessa forma para entender aquilo que nós lemos. Irmãos, vamos estudar essa primeira parte do texto, que é do verso 1 ao 3, onde Paulo nos fala sobre quem é o homem e o que ele faz. Repetindo, Paulo nos fala sobre quem é o homem e o que ele faz. Em primeiro lugar, Paulo diz que o homem está morto. Veja comigo o início do versículo, do capítulo 2. E a vós vivificou, vós que estavam mortos em transgressões e em pecados. Irmãos, olhem para mim, que Paulo começa a dar uma notícia. E ele começa dizendo que o homem, por natureza, o homem sem Cristo, o homem, desde que nasce, ele está morto. Olha que engraçado. O homem nasce morto. É claro que essa morte não é uma morte física. Até porque quando a criança sai de dentro da mãe, o médico faz ali um teste, não sei se ainda dá um tapinha, porque está tão complicado o mundo, né? Mas de alguma forma vê se está vivo. O que eu quero dizer com o homem nasce morto é que espiritualmente, e é o que Paulo está dizendo, o homem nasce morto. Morto em seus pecados, mortos em suas transgressões. Irmãos, eu acredito que vocês já foram em velório. Eu já fiz alguns velórios. E quando você está ali diante daquele caixão, ali tem um morto, tem um defunto. E os familiares estão chorando, as lágrimas estão caindo no corpo. E o que o corpo faz? Aí o filho vai lá e abraça. O abraço não é correspondido, porque ele está morto e não pode fazer absolutamente nada. Ele é insensível. Se você pegar uma agulha, um prego, uma faca e enfiar na perna dele, ele não vai dizer ai, se dizer, meu irmão, você sai correndo, porque ele está morto. A melhor forma de definir um morto é que ele é insensível. Ele não possui qualquer sensibilidade. Quando Paulo fala, vocês estavam mortos, ele está dizendo que espiritualmente o homem está morto. Ou seja, ele não tem qualquer sensibilidade para com Deus. Quando Paulo diz, vocês estavam mortos, é como se Paulo estivesse dizendo, para Deus, para as coisas de Deus, vocês estão mortos. Completamente mortos. E em segundo lugar, irmãos, Paulo vai dizer que esse homem, além de morto, ele é escravo de Satanás e filho da desobediência. Veja o verso 2. Nos pecados, nos quais em tempos passados andastes,
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, olhem para mim. O homem por natureza está morto em seus pecados e delitos. E para piorar a situação do homem, ele é escravo de Satanás. Esse espírito que fala aí, essa potestade do ar, se refere a Satanás. O homem por natureza é escravo de Satanás. Satanás faz o que quer com ele. Satanás perturba ele. Satanás atormenta ele. Satanás faz do homem natural o que um gato faz com um rolo de linho. Joga de um lado e para o outro. Além do sofrimento que Satanás impõe sobre os que não estão em Cristo, Satanás cega o entendimento deles, para que eles não compreendam absolutamente nada do que lhes é anunciado sobre Jesus. Então nós já vimos aqui que o homem está por natureza morto. E além de morto, ele é escravo de Satanás. E além disso, Paulo disse que são filhos da desobediência. Está aí na Bíblia que a gente leu? Aqui está aí também? Filhos da... O que significa isso, pastor? O que significa isso? Em primeiro lugar, significa que o homem sem Cristo vive uma vida de desobediência. Mas em última instância, quando Paulo fala filhos da desobediência, ele está falando filhos do primeiro casal, Adão e Eva, que desobedeceram. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, muito rápida. Romanos 5, me foge agora o versículo, talvez do 10 em diante. Paulo vai dizer assim que por um homem o pecado entrou no mundo, e junto com o pecado a morte. E quando Adão pecou, todos pecaram. E quando Adão morreu, todos morreram. E quando Adão foi condenado, todos foram condenados. Então quando Paulo fala, vocês são filhos da desobediência, ele está falando, vocês são filhos de Adão e Eva. E quando Adão e Eva pecaram, o pecado deles infectou. É a melhor palavra que eu encontro para explicar isso para os irmãos. O pecado de Adão e Eva infectou toda a raça humana. Estou falando de você. Estou falando de mim. Nós já nascemos mortos porque o pecado deles afetou toda a raça humana. Irmãos, olha o que Paulo está falando sobre o homem. Morto, escravo de Satanás, filho da desobediência. E agora ele vai falar que esse homem ainda é escravo da carne. Ó. Verso 3. Só a primeira parte do verso 3. Entre os quais todos também nos conduzíamos em tempos passados nas concupiscências da carne e da mente. Para aí, olhe para mim, irmãos. O que é concupiscência? É um desejo pecaminoso. Paulo diz para o homem, você está morto. Além de morto, você é um escravo de Satanás, um filho de Adão e um escravo da carne. Um escravo dos desejos da carne. Aqui, irmãos, não é corpo físico, não é o órgão que cobre o nosso esqueleto. Carne aqui são os desejos que o ser humano tem. Um homem sem Cristo é um homem escravo dos seus desejos. Ele vive em função dos seus desejos. Ele está morto para Deus, mas para a carne ele está vivinho. Então ele vive em função do sexo ilícito, ele vive em função das drogas, ele vive em função de qualquer tipo de vício que exista. Ele vive em função daquilo que ele quer, daquilo que ele gosta. Ele é escravo de si mesmo. Ele é escravo da sua vontade, ele é escravo da sua carne, ele é escravo. Irmãos, o que eu disse ainda há pouco, que vivemos em uma época onde os evangélicos estão ouvindo, você é bom, você pode, você é capaz, você é vencedor. E quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente vê Paulo dizendo, você é morto, você é escravo, você é dominado pelo Satanás e pelo pecado. Essa é a sua condição natural.
Só que a má notícia não acabou. Paulo vai dizer o que o homem merece por causa disso. No finalzinho do verso 3. E éramos, por natureza, filhos, leia bem alto, filhos da ira, como também os outros. Olhe para mim, irmãos. Paulo conclui a má notícia dizendo que esse homem, que por natureza está morto em seus pecados, que por natureza é escravo de Satanás, que por natureza é escravo do pecado, esse homem está destinado, ou ele é filho da ira. Essa ira, irmãos, não é a ira do diabo, e tampouco a ira dos homens. Esta ira é a ira de Deus. O que nós acabamos de ler, irmãos, é que o homem está morto, ele é escravo, e ele está debaixo da ira de Deus. O homem, por natureza, é inimigo de Deus. Deus, quando olha para o homem por natureza, Deus está irado com o homem. Irmãos, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Ou o que Paulo está dizendo? O que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Alguém sabe? Não. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque nós já nascemos, todos os homens já nascem, e isso daqui é bom para você que tem dificuldade com a doutrina da eleição. Ouça, todo homem já nasce destinado ao inferno. Por quê? Porque Deus o destinou ao inferno? Não, mas é porque ele já nasce corrompido pelo pecado. Conforme ele vai crescendo, ele vai se tornando escravo das suas próprias vontades e vive uma vida de desobediência a Deus, e o que ele merece é a ira. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram de João 8, a mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério? Ela foi levada até Jesus, correto? E o que aqueles homens tinham nas mãos? E o que aqueles homens iam fazer com ela? Eu pergunto a você, eu quero a resposta mais rápida, objetiva e sincera. Aquela mulher merecia a morte? Sim. Merecia. Se aqueles homens apedrejassem ela, estariam cometendo com ela uma injustiça? Eles estariam obedecendo a lei. Se aqueles homens matassem ela com aquelas pedras, eles estariam obedecendo a lei. Porque Deus deixou claro num dos mandamentos da lei moral: não adulterarás. E se você continuar lendo o Êxodo 20 em diante, você vai ver que havia uma pena para quem adulterasse. E essa pena não era outra senão a morte por apedrejamento. Então aquela mulher, ela estava debaixo da ira de Deus. Então se ela fosse morta, não haveria injustiça. Ela não foi por conta de Cristo. E aí nós vamos ver isso na boa notícia já já. Mas perceba, irmãos, o que o homem é sem Cristo: um morto, escravo de Satanás e do pecado. E o que é que esse homem sem Cristo, morto e escravo de Satanás e do pecado merece? A ira de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui e pensar sobre essa ira? Nós temos ao longo da história, na própria Bíblia, algumas amostras dessa ira. A primeira delas é o dilúvio. O que foi o dilúvio? Uma pequena amostra da ira de Deus. Pequena. É uma amostra. Sabe quando você vai no shopping e você está passando, te dão uma fitinha olfativa com um perfume, que geralmente é sempre o mesmo? Aquilo ali é uma amostra. É só uma amostra. O povo na época de Noé vivia uma vida de desobediência. Deus enviou de novo. E não cometeu injustiça nenhuma. Passa-se um tempo, nós chegamos no episódio de Sodoma e Gomorra, onde o povo estava entregue a uma vida depravada. Deus enviou fogo e destruiu aquela terra. Outra pequena amostra, outra pequena fita
normativa da ira de Deus. E em terceiro lugar, para mim não me alongar, eu poderia falar do exílio babilônico, do exílio assírio, mas eu quero parar no episódio das 10 pragas sobre o Egito. O que foram as 10 pragas, senão uma manifestação da ira de Deus sobre aquela terra? Só que repare no que eu estou falando, e de propósito eu estou repetindo, tudo isso são amostras da ira de Deus. Mas existe um lugar, irmãos, que a Bíblia chama de lago, que arde como fogo e enxofre. E lá, de forma completa e definitiva, a ira de Deus será derramada. E ali será definitiva, não apenas uma amostra, porque lá essa ira vai atormentar os que não estão em Cristo, de dia e de noite, durante toda a eternidade. É isso que o homem merece. Eu sei que muitos aqui foram acostumados a ouvir que você merece o melhor dessa vida, que você é uma pessoa boa e você merece tudo de bom e do melhor. Eu quero concluir a má notícia dizendo algo para você. A única coisa que você e eu merecemos da parte de Deus é um lago que arde como fogo e enxofre. É a única coisa que merecemos. É assim que Paulo começa, com uma má notícia. Um homem está caminhando para o inferno e não pode se salvar, até porque ele está morto. Agora, irmãos, Paulo vai entrar na boa notícia. Verso 4 ao 8 ele vai entrar na boa notícia. Do 4 ao 7, perdão. E ele vai mostrar quem é Deus e o que ele fez. Em primeiro lugar, eu quero ler duas palavrinhas do verso 4. Olha como que ele começa a boa notícia. Verso 4. Só as duas primeiras palavras. Como é? Mas Deus. Vocês podem repetir comigo? Mas Deus. Irmãos, estas são as duas palavras mais importantes desse texto. Mas Deus. Acompanhe o raciocínio de Paulo. Ele mostra que o homem, por natureza, está condenado, está caminhando para a ira, está perdido. Só que de repente ele bota um mas, que agora ele vai mudar o cenário. Agora ele vai trazer o outro lado. E é legal que ele não fala assim, mas o homem, como se houvesse uma esperança para o homem nele mesmo. Esse mas, Paulo está dizendo que há uma esperança, mas ele deixa claro, mas Deus. Então ele já está deixando claro que tem uma luz no fim do túnel, que tem uma esperança para esse homem morto, mas, só que ele deixa claro, Deus. A esperança não está no homem, está em Deus. Mas Deus, ele vai dizer que é rico em misericórdia. Parem um pouquinho. Você está morto. Você está debaixo da ira de Deus. Mas Deus, que é rico, e a primeira palavra que ele bota depois, em misericórdia. O que é misericórdia, pastor? Vou facilitar. É o contrário de justiça. Pastor, não facilitou, só complicou. Então deixe-me explicar. O que é justiça? A grosso modo, sem considerar as filosofias que existem. O que é justiça, a grosso modo? É dar ao homem o que ele merece. Estamos de acordo? Sim. Vamos lá, estamos de acordo com essa definição? Ser justo é dar ao homem o que ele... Se Paulo dissesse, mas Deus que é rico em justiça, aí ia fechar o caixão. Aí ia bater com a pá assim. Porque não tem esperança. Porque se Paulo falasse Deus que é rico em justiça, então o que desse Deus daria a todos os homens? O lado que arde como fogo, que é o que o homem merece. Mas não.
Deus, ele também é justiça, mas Paulo não vai tratar dessa justiça aqui. Mas Deus, que é rico em misericórdia. Se justiça é dar ao homem o que ele merece, misericórdia é não dar ao homem o que ele merece. Isso é misericórdia. É não dar o que ele merece. Vocês se lembram da história de Davi e Mefibosete? Mefibosete era o último descendente vivo do antigo rei. O antigo rei Saul. O último descendente vivo, que era neto de Saul, chamava-se Mefibosete. E Davi era o rei atual. Irmãos, ouça isso, entenda um pouquinho, para ilustrar para você o que é misericórdia. Quando um rei assumia o trono, ele matava todos os descendentes do antigo rei, por motivos lógicos, para não haver uma guerra. Porque se ficasse algum descendente do antigo rei vivo, ele poderia reivindicar o trono e iniciar uma guerra. Então, trazendo aqui para o nosso entendimento, todos os descendentes do antigo rei mereciam, segundo o costume da época, a morte. Então Mefibosete era o último descendente vivo do antigo rei. Pela lei daquela época e pelo costume daquela época, o que Mefibosete merecia? A morte. Se Davi desse a Mefibosete o que ele merecia, o que ele merecia? A morte. Aí Davi manda chamar Mefibosete. E quando Mefibosete se coloca diante, ou é colocado diante de Davi, porque ele era aleijado das suas pernas, ele olha para Davi morrendo de medo, porque ele pensou: se Davi, que é um homem justo, exercer justiça, ele vai me matar agora. Aí Davi olha para o Mefibosete e diz: eu não vou te matar, eu vou usar de misericórdia para você, você vai continuar. Quer dizer, se Davi fosse justo com Mefibosete, Mefibosete ia morrer. Mas porque Davi usou de misericórdia, Davi deixou Mefibosete vivo. Se Deus considerasse apenas a sua justiça em relação a eu e a você, nós iríamos morrer eternamente. Mas Paulo fala: ele é rico em mim, ele não nos dá o que nós merecemos. É assim que ele começa a boa notícia. Percebe a transição da má para boa? Só que além de rico em misericórdia, ele vai dizer que Deus nos amou. Depois da palavra misericórdia, por seu grande amor com o qual nos amou. E lendo um pouquinho mais do verso 5: mesmo quando estávamos mortos em pecados. Olhe para mim, irmãos. Vocês estão mortos, mas Deus é rico em misericórdia. E além disso, Ele nos ama. E quando Paulo vai falar do amor de Deus, Paulo começa dizendo: com um grande amor. Ele começa explicando o tamanho do amor de Deus. E ele chama o amor de Deus de grande amor. Não é qualquer amor. Não é um amor razoável, médio. É um amor grande. João 3,16 vai trazer uma ideia desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira, para falar da grandeza deste amor. Então é um grande amor que Ele nos amou. Só que a gente leu também aqui Paulo explicando quem foi o alvo desse amor. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com um grande amor com o qual nos amou quando estávamos ainda mortos. Quem é que foi o alvo do amor de Deus? O homem. E quem é o homem? Um morto, escravo do pecado, escravo do mundo, escravo de Satanás, filho da desobediência, filho da ira. Foi este que Deus amou. Deus amou você, Deus amou a mim.
pecadores, miseráveis, um saco de ossos podres. Porque uma coisa, irmãos, e Paulo desenvolve esse raciocínio também em Romanos 5, uma coisa é a gente amar gente boa, uma coisa é a gente amar amigos, uma coisa é a gente amar filho, uma coisa é a gente amar pai, uma coisa é a gente amar mãe, uma coisa é a gente amar bom cidadão. Paulo vai dizer, talvez alguém se anime a morrer por um homem bom. Só que Deus não amou gente boa. Ele amou você, Ele amou a mim. Deus não amou gente inocente. Deus amou o bandido, o estrupador, o pedófilo, o Hitler. Deus não amou flor que se cheira. Deus amou gente podre, da pior espécie. Quem, pastor? Você, eu. Deus amou o homem. Deus amou o homem. Irmãos, vocês estão entendendo a grandeza e o alvo do amor de Deus? Só que ainda tem um detalhe que não está nesse texto, mas também foi Paulo que disse, então eu quero citar. Paulo apresenta a prova do amor de Deus. Porque o tamanho a gente já viu, é pequeno? É médio? É o quê? Grande. O alvo do amor a gente já viu. Quem Deus amou? Eu, você, o homem. Só que qual que é a prova desse amor? Porque amor não é teórico. Amor não é algo ideal, algo no campo das ideias. Amor é prático. Qual é a prova de que Deus amou? Volta aqui, primeiramente, em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu separei um texto, olhe para mim, Romanos 5,8. Mas Deus prova, Deus não fala apenas, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é a prova que Deus me amou, pastor? Cristo morreu por você. Cristo morreu pelos seus pecados. A sua culpa foi colocada em Jesus Cristo. A ira que você e eu merecíamos foi derramada sobre Cristo. Isaías 53, leia depois. O profeta, se referindo a Cristo e a sua obra redentora, ele vai dizer: ao Senhor agradou moê-lo. A prova de que Deus chamou é que Ele moeu o seu Filho na cruz. É que Cristo se entregou na cruz por você e recebeu o castigo que você merecia. Não tem prova maior do que essa. Eu sei que não é novidade dizer que Cristo morreu. Filmes ilustram isso. A Paixão de Cristo ilustra de uma forma bem romântica. Mas por que teve que morrer? Teve que morrer para você não morrer. Teve que morrer para salvar. Vocês lembram lá em Levítico? Quando Deus instituiu a lei dos sacrifícios para a remissão de pecados. Qual que era a forma de Deus perdoar o homem, o povo de Israel, depois do Egito? Qual foi a prova? Qual foi a forma? Arão, presta atenção, Arão, você é o sumo sacerdote. Quando o povo pecar, eles vão preparar vocês podem repetir comigo assim? Um cordeiro sem defeito. Vai pegar um cordeiro sem defeito. E você vai sacrificar esse cordeiro para a remissão do pecado do povo. Vocês não estão vendo Jesus aí não? Será que vocês não estão vendo? Quando João, o Batista, ele vê Jesus de longe, ele brada: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque assim como o pecado do povo de Israel era lançado num cordeiro inocente, o pecado do povo foi lançado em Cristo.
e Deus o executou para a remissão dos nossos pecados. Isso é amor. Você acha que a prova do amor de Deus é que você tem saúde? Você acha que a prova do amor de Deus é um carro novo? Você acha que a prova do amor de Deus é você ter dinheiro na conta? Você acha que a prova do amor de Deus é você casar? A prova do amor de Deus é que Cristo morreu por você. Essa foi a prova. Essa é a boa notícia. Essa. Só que no restante do verso 5 e o verso 6, Paulo diz o que Deus fez conosco através desse amor. Continuação do verso 5. Mesmo quando estávamos mortos em pecados, aqui está a palavra, olha, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça e ressurreição. Irmãos, qual que é o estado natural do homem? Morto. O que está dizendo aqui a palavra? Que através de Deus, do Senhor Jesus Cristo, Deus vivificou o homem. Deixa eu simplificar para você. Se você está em Cristo, você está vivo. Se você não está em Cristo, você está morto. O nome disso aqui, irmãos, é novo nascimento. Quando você ouvir novo nascimento ou regeneração, que são sinônimos, é isso. É Deus pegar um homem que está morto em seus pecados e ressuscitá-lo, e vivificá-lo, e dar a ele vida. Por que isso é tão importante, pastor? Porque se Deus não regenerar o homem, ele não vai conseguir entender, ele não vai conseguir crer, ele não vai conseguir se arrepender, ele não vai poder ser salvo. Jesus disse, lá em João 3, na conversa com Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, através do amor de Cristo, Deus ressuscita o homem, e no verso 6 diz, nos ressuscitou conjuntamente, isso aqui é lindo, irmãos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deixa eu explicar isso para você, que isso aqui é meio complicadinho. Então, Paulo fala, esse homem que está morto, Jesus morreu por ele, Deus o vivificou e o fez assentar num lugar celestial. Como assim, pastor? O que significa isso? Vou explicar uma coisa para você. No mundo greco-romano, que foi quando isso foi escrito, quando você olhava para um rei, tinha o trono principal, e do lado, à direita, tinha um outro trono. O trono principal era para o rei. O trono do lado, adivinha para quem era? Chutem. O principal era para o rei, e o do lado? Para o filho. Para o filho do rei. Quando Paulo fala, ele te ressuscitou, ele te fez assentar em lugares celestiais, a ideia aqui é o seguinte: ele te fez assentar num trono de filho. Mas vocês não estão entendendo. Paulo começa dizendo que por natureza o homem é, primeiro, filho da desobediência, segundo, filho da ira, e agora ele diz, os que estão em Cristo são filhos de Deus. De filho da ira para filho de Deus. De filho da desobediência para filho de Deus. Você acha pouco isso? Sério? Sério que é só um detalhe? Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos filhos da ira, mas através de Cristo nos tornamos filhos de Deus. Isso não é pouca coisa. A gente podia parar por aqui. Filho de Deus. Abraão não chamou Deus de pai, Adão não chamou Deus de pai, Moisés não chamou Deus de pai, mas quando Cristo vem, ele diz para os seus: vocês orarão assim, Pai nosso que está. Aí você vai orar, ó Pai, você não entende a grandeza disso. E no verso 7, Paulo diz, para que ele fez tudo isso? Para que Deus fez tudo isso? Oh, irmãos, como eu quero que vocês entendam tudo que a gente está falando, que o Espírito Santo ajude você, trabalhe no seu coração. Verso 7, para que Deus fez tudo isso?
para nas eras vindouras mostrar as incomparáveis riquezas da sua graça e da sua bondade para conosco por meio de Cristo. Por que Deus fez isso? Para que quando nós olharmos para Ele, a gente se lembre da grandeza da sua misericórdia e Ele seja glorificado. Deus fez isso, salvou-nos para a glória dele. Na verdade, tudo que Deus fez é para a glória dele. Na teologia tem uma pergunta: por que Deus criou todas as coisas? E a resposta é: para a sua glória. Tudo que Deus fez é para a sua glória. Quando Deus nos salva, é para a glória dele. Porque aqui nessa manhã Ele está sendo glorificado. Porque aqui nessa manhã nós estamos dizendo: Deus é bom. Porque aqui nessa manhã nós estamos declarando: Ele é amor, Ele é misericordioso, Ele é salvador. Ele está sendo glorificado. Irmãos, antes da gente continuar, qual que é a má notícia? O homem está morto e merece a ira de Deus. Qual que é a boa notícia? Deus amou esse homem e o salvou através de Jesus Cristo. Paulo vai concluir tudo que ele disse até aqui. E talvez aqui seja o mais importante de tudo que já vimos. Do 8 ao 10, Paulo conclui. Primeiro veja o início do verso 8. Pois, ou portanto, concluindo, pela graça sois salvos. Olha para mim, irmãos. Eu não preciso me demorar aqui, porque se você está prestando atenção, você já entendeu o que Paulo disse aqui. Por que pela graça sois salvos? Porque não houve mérito nenhum no homem nessa salvação. Que mérito o morto tem? Que mérito o escravo do pecado e do mundo e do Satanás tem? Não tem. Não tem mérito. É pela graça porque não há mérito no homem. É pela graça porque o homem não merece. É pela graça, irmão, já disse alguém um dia. É no chão do inferno e não no chão do céu que vai ter um tapete escrito: seja bem-vindo, você mereceu. Entendeu, não? Aonde vai ter, não é que vai ter, isso aqui é uma... Aonde pode haver uma placa dizendo: seja bem-vindo, você mereceu, é no inferno, não no céu. Porque o homem é salvo pela graça. A salvação é uma obra de Deus, não uma obra do homem. Eu costumo dizer que eu não conquistei a minha salvação, eu fui conquistado pelo meu Salvador. Que são duas coisas totalmente diferentes. Só que Paulo ainda diz agora, como receber essa salvação? Pela graça sois salvos. Como receber essa salvação? Mediante a fé. Olhe para mim, irmãos. É aqui que entra algo importante, porque eu estou dizendo que todos os homens, por natureza, estão mortos em seus pecados e merecem o inferno. Depois, mas Deus salva o homem. Só que eu quero fazer uma pergunta para você. Outra vez me responda de forma objetiva e rápida. Duas perguntas. Todos os homens estão perdidos por natureza? Por natureza? Sim. Certo. Todos os homens serão salvos? Não. Aonde está o detalhe? Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Então quem é que será salvo? Essa ressurreição, essa transformação, essa salvação maravilhosa que é fruto do amor e da misericórdia de Deus. Quem é que vai participar da salvação? Os que depositam fé em Jesus e na sua obra redentora. Voltando em João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho para que todo o que nele crê. Então quem é que vai participar dessa salvação? Quem é que vai receber essa salvação, irmãos? Os que creem em Jesus. É de graça, mas você precisa crer em Jesus. É de graça, mas você precisa crer no Evangelho. Aí os que
têm um senso crítico mais aguçado vão pensar, pastor, então não é de graça. Deixa eu provocar seu pensamento. Porque Paulo começa dizendo, pela graça. Em seguida ele diz, mediante a fé. É pela graça, significa que eu não mereço, mas eu tenho que ter fé. Então aí já deixa de ser graça, não é, pastor? Claro que não. Porque você não viu a continuação? Mediante a fé. Leia para mim, vocês. Isso não vem de vós mesmos. É dom. Como que o homem é salvo? Pela graça. Quem vai ser salvo? Os que depositam sua fé em Jesus. Mas essa fé, diz Paulo, não é de vocês. É dom de Deus. Ou seja, irmãos, olha a beleza do Evangelho. Para você ser salvo, você precisa crer em Jesus. Mas para você crer em Jesus, Deus tem que te dar essa fé. Não tem como fugir. Pela graça. Ah, mas eu criei. Mas se Deus não tivesse te dado a fé, você jamais creria. Ah, mas eu depositei fé. Mas Cristo é o autor e consumador da fé. Irmãos, Paulo está humilhando o homem. Paulo está nos humilhando. Paulo está dizendo, é Deus que te salva. E você tem que crer nele. Mas para você crer, ele tem que te dar a fé. Oh, que maravilha! E eu vou continuar, porque a gente não terminou. Paulo deixa claro aí, ó, no verso 9, que não é pelas obras que ele salva, não. Mais claro do que nunca, né? Ó, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, eu não aguento, isso é muito grande, isso é muito lindo. Como se não bastasse tudo que ele falou, ele dá uma ênfase. É pela graça, mediante a fé é dom de Deus. E outra vez, não é fruto das suas obras. Você não é salvo porque você ora. Você não é salvo porque você jejua. Você não é salvo porque você devolve dízimo. Você não é salvo porque você vem na igreja. Você não é salvo porque você tem um bom coração. Porque você não tem um bom coração. Você não é salvo porque você é honesto. Você não é salvo porque você faz caridade. Você não é salvo porque você ajuda as pessoas. Não! Até porque se você colocar numa balança as intenções do seu coração, as intenções do meu coração, a maioria das vezes que ajudamos os outros, não é porque a gente está preocupado com os outros, mas é porque a gente se sente bem quando fazemos o bem ao outro. Por egoísmo. Você não é salvo pelas suas obras, para que ninguém se glorie. Se você ler a história do povo de Israel, você vai ver Deus escolhendo Abraão. E de Abraão fazendo um povo chamado Israel. E você vai ver esse povo. Eu vou sair daqui um pouquinho, olhe para mim. Você vai ver esse povo sendo escravo por 430 anos no Egito. Você vai ver Deus indo atrás desse povo através de Moisés. Você vai ver Deus tirando esse povo do Egito. Você vai ver Deus livrando esse povo no Mar Vermelho. Daqui a pouco você vai ver esse povo reclamando que não tem água. Daqui a pouco você vai ver esse povo reclamando que não tem pão. Daqui a pouco você vai ver esse povo construindo um bezerro de ouro. Daqui a pouco você vai ver esse povo se prostituindo com outras mulheres estrangeiras. Daqui a pouco você vai ver esse povo dizendo, que saudade do Egito. Você vai ver esse povo dizendo, pelo menos lá tinha alho, pelo menos lá tinha cebola. Você vai ver esse povo dizendo, Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu. E você vai ver ainda a nova geração entrando na terra prometida. E aí quando está prestes de entrar, Deuteronômio do 7 ao 9, depois você lê. No 8, Deus vai falar assim através de Moisés. O povo vai entrar na terra, sem merecer. O povo vai entrar na terra. Deus fala através de Moisés. Antes de vocês entrarem, presta atenção. Não diga no coração de vocês, a minha força e o meu poder me fizeram entrar nessa terra. Porque o homem é tão mau, tão podre, que era capaz de chegar na terra e falar, eu cheguei aqui por causa da minha força, eu cheguei aqui por causa da minha escolha, eu cheguei aqui porque eu fui bom. Aí Deus continua ainda no 9.
não diga no seu coração, foi a minha justiça que me trouxe aqui. Porque não foi a justiça de vocês. O que eu acabei de dizer? Que vai ter uma placa dizendo seja bem-vindo, você mereceu? É o inferno. O céu não é. É o que Paulo está dizendo aqui. Isso aqui divide todas as religiões do mundo. Pastor, a gente não vai orar, não. Calma, ouve o Evangelho. Pastor, mas e a ceia? Calma. E o churrasco? Pelo amor de Deus. Aí que você tem que ter calma mesmo. Nicodemos, Augusto Nicodemos costuma dizer o seguinte, que só existem duas religiões no mundo. Não, pastor, não tem, ele está enganado. Existem milhares e milhões. Não, só existem duas. A religião das obras e a religião chamada cristianismo. Porque todas as demais religiões vão dizer, você tem que conquistar um lugar no céu. Você tem que alcançar um patamar através do seu desempenho para você entrar no céu. Você tem que ser bom bastante para entrar no céu. Mas o cristianismo diz que você entra no céu porque outro foi bom. E esse outro tem um nome: Jesus. Eu sei que você está aqui falando assim, pastor, se eu fosse o senhor eu não pregava isso. Porque vai ter gente aqui que vai sair daqui e vai viver no pecado. Porque o senhor está falando que é pela graça, que não é pelas obras. Se eu fosse o senhor eu não pregava isso. Que é capaz do povo sair daqui e se enfiar no pecado. Mas não acabou o texto. Vou pegar você de surpresa agora. Verso 10. Pois somos obra de suas mãos, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Outra vez. Para as boas obras, as quais Deus pré-ordenou para andarmos. Falei que ia te pegar? Porque olha que lindo isso. Paulo deixa claro, vocês não são salvos pelas obras, mas para as boas obras. As boas obras jamais serão a causa da salvação, mas serão os frutos. Eu não aguento isso aqui, irmãos. É muito grande isso aqui. Paulo está dizendo, a prova de que você foi salvo é que hoje você vive em boas obras. A prova de que você foi salvo é que você vai ser marido de uma só mulher. A prova de que você foi salvo é que você solteiro vai aguentar firme, por mais difícil que seja. A prova de que você foi salvo é que você não vai andar na embriaguez. A prova de que você foi salvo é que você vai amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. A prova de que você foi salvo são as boas obras. Não pelas obras, mas para as obras. Não pelas obras, mas para as obras. Repitam, não pelas obras, mas para as obras. Amém. Feche a sua Bíblia. Eu tenho 3 recados para dar. Fique de pé, por favor, para ouvir. Olhe para mim. Não acabou não. Eu quero falar com você que está aqui e você não está em Cristo. Você que está aqui, você ainda não creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que está aqui e você ainda não se arrependeu dos seus pecados, eu quero lhe dizer que você está morto. Igual a Lázaro, porém no sentido espiritual você está cheirando mal.
Essa é a má notícia. Mas a boa é que Jesus te ama e morreu para te salvar. Se arrependa dos seus pecados. Se humilhe diante dele, creia nele, você será salvo. Não importa o que você fez até aqui. Não importa quão sujo você se sinta. Não importa quão indigno você se sinta. Não importa quanto tempo você está longe dos caminhos de Deus. Jesus morreu por você, se arrependa e creia nele. Em segundo lugar, você que pensa que está em Cristo, mas vive no pecado, você não está em Cristo, você continua morto. Você precisa de arrependimento. Mas eu conheço a Bíblia, precisa de arrependimento. Mas eu conheço a palavra, precisa se converter. Mas precisa. Porque se você não vive na prática de boas obras, isso prova uma coisa, que você não está em Cristo. Se arrependa. E por último, uma palavra para os que estão em Cristo. Alegre-se. Alegre-se. Porque você foi salvo por Ele. Alegre-se. E viva para Ele. Todos os dias que você tem na sua vida, viva para Ele. Não para ser salvo que você já foi, mas para ser grato àquele que te salvou. Viva para Ele. Você que está em Cristo, Ele vai voltar. E não falta muito. E a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Você estava morto, Ele te deu vida. E em breve Ele vai te dar vida eterna. E em breve Ele virá no último dia com glória e poder para arrebatar a sua igreja. Então aguente firme, permaneça nos caminhos do Senhor, continue vigiando e vivendo para Ele. Amém. Quero fazer uma oração agora e em seguida chamá-los à mesa. Essa oração é oração de confissão de pecados. Essa oração é oração de arrependimento. Essa oração é oração de entrega. Depois vamos celebrar com alegria a ceia do Senhor. Oremos, irmãos, neste momento. Eu queria ser mais rápido, Senhor. Eu queria ser mais direto. Mas eu não consigo. Esse texto